cenário diferente. Por quê? Hoje Hoje é vamos dia de comemorar. comemoração. Diga para nós, Beli, comemoramos o que hoje? Hoje nós vamos comemorar tudo que nós aprendemos na nossa trajetória profissional. O que Eva, será, né? Que gente, tem sempre tem por um vir aí? aprendizado. Um E não, hoje vários, né? vamos citar, né? Citar, recapitular junto com vocês o Sim. que aprendemos nessa trajetória, nessa pequena trajetória, vamos dizer assim. E vocês também podem estar colocando aqui nos comentários, no espaço pequeno de tempo, por exemplo, em um mês da sua trajetória profissional, carreira, alguma coisa assim, o que que muda em um mês? O que que muda em 2 meses, nesse curto período, vamos dizer assim? Muita coisa pode mudar. Vou E colocar aqui o título. o que tanto de nossas experiências profissionais a gente descobre sobre a nossa identidade profissional, sobre nós mesmos. A gente vai conversar sobre isso, nós vamos dividir experiências, então já se prepara para anotar o que vier em sua memória, em sua lembrança, fazer a passagem pela sua história profissional. E é claro que você vai comentar aqui, você vai compartilhar a sua história com a gente, né? Com certeza, a gente espera por isso. A gente espera. Então vamos conversar sobre. E por que, né, Kelly, que a gente resolveu trazer esse tema aqui? É muito importante que a gente entenda o valor Uhum. da nossa trajetória. E por quê? Quando a gente começa a ter mais clareza, a gente está falando de muitos assuntos voltados ao autoconhecimento nas conversas anteriores, mas é importante que a gente tenha muito claro para nós o quão valioso e o quão rico que é a gente reconhecer as experiências anteriores, mesmo que, no primeiro momento, a gente perceba que elas não são o objetivo final, mas elas fazem toda a diferença na lapidação da É, nossa vida profissional. porque se continuamos sem essa pausa de reconhecer tudo que nós passamos, vai ter uma hora que a gente vai ficar cansada, sabe? Nós vamos cansar e vai falar: Meu Deus, eu não tô chegando no fim. Ai, cadê o fim? Cadê a vitória? Mas se for perceber bem, nós temos vitórias em pequenos espaços assim de tempo, vamos dizer assim. Em uma semana a gente pode ter vitória e depende muito do nossa ótica, né, Belle? Ah, Porque com certeza. se a gente parar para pensar, falar, meu Deus, o que que eu fiz essa semana para produzir, para conseguir? Tem muita coisa para reconhecer, tem muita coisa para anotar, falando, eu aprendi isso, eu quero mudar aquilo, fazer essa pausa para você Sim. ir adaptando cada vez mais. É, porque às vezes as pessoas entendem, nós mesmos. Eu digo, eu já tive essa passagem, Kelly. Aliás, assim, até converso, me conectando com vocês nesse sentido. Eu já passei por isso de achar que eu estava perdendo tempo. Putz, a gente olha a idade, aquela história de você olhar as outras profissionais e tudo mais, e pensa assim, ah, mas quanto tempo eu tô perdendo? Poxa, eu já tô com tantos anos, eu Ah, ainda é não me muito comum encontrei. isso. Muito Pois comum. é, e aí não para perceber o tanto que você já aprendeu sobre você nas suas oportunidades até então. Isso vai lapidando a sua identidade profissional e vai trazendo mais clareza do caminho que você quer seguir. E tem coisa, inclusive, o tanto de coisa que a gente aprende, até quando a gente não é boa naquilo, não é nosso forte, você fala, isso aqui eu descobri que não é para mim mesmo. Sabe quando você fala, isso aqui. E aí, vocês concordam com a Belle? Vocês concordam com a Belle? Que muita coisa você começou a fazer e descobriu, não é pra mim? Gente, Conte aqui, quem gente. nunca? Quem nunca? Então, nós vamos explorar esse tema e a gente quer ouvir de vocês qual é a parte. Inclusive, será que você tem clareza disso, Kelly? Qual é a parte que eu tô perguntando para vocês da sua história
que você tem nítido assim, nossa, mas aqui foi super marcante para mim. Aqui eu entendi que gostava demais de fazer isso aqui. Nessa época da minha vida, eu percebia que eu não queria seguir com isso. E Aham. Ah, o conta tempo aqui. todo. Tem uma experiência. Se ano retrasado falasse pra mim, Kelly, você vai ser uma atleta, eu poderia acreditar que sim, pela disciplina, pela dedicação que eu poderia ter. Mas conseguir ser campeã brasileira, nunca, nunca iria acreditar. Nossa, jamais. Mas como assim? Mas é que eu fui a melhor de todas? Não! Eu estive no momento certo, com estratégia certa e acreditei. Então, são esses três fatores foram determinantes para mim. Porque tem gente que tenta a vida toda, vamos dizer assim, eu não estou desmerecendo, né? Mas chegar num nível, num patamar, depois de muitos anos, e não consegue conquistar. E não foi porque ela não teve capacidade. Talvez não foi o momento dela. Às vezes ela teve que passar um tempo a mais para poder aprender e não teve estratégia, talvez. Não teve aquela Consultoria. pessoa certa para colocar ali naquele ambiente. Então, tudo isso eu vejo que se fosse lá atrás eu não teria essa performance que eu tive. Mas hoje em dia eu posso dizer que foi o momento certo, estratégia certa e pessoa certa. Que bom que você reconhece isso, porque faz Reconheço. diferença reconhecer. O problema mora quando a gente não reconhece. Exato. Inclusive, é sobre isso que a gente vai falar. Aqui a gente vai convidar vocês assim na prática. Já coloca um papel, uma caneta para ir resgatando essas lembranças das suas experiências profissionais até aqui. E aqui, se você eu já tive, para mim, minha carreira foi muito mais direcionada, já me encontrei com facilidade. Que bom que isso aconteceu com você. E ainda assim, de lá para cá, vale você ter clareza assim, como eu era antes e tudo que eu aprendi, porque você passou por muitas experiências. E é legal para quem não teve esse direcionamento muito imediato, assim, essa clareza, esse estalo profissional. Ensina muito, agrega demais. Eu falo isso porque tem gente que fala, eu perdi tempo, que nem eu falei agora, né? Eu perdi tempo, você nunca perdeu tempo. É aquela história, a sua vida, as suas experiências, a sua trajetória, ela tá te preparando, Porque tá a por sua vida vir. tá te ensinando sobre você, para você chegar onde você quer chegar. Então, tudo é Exato. valorizado. Exato. E aqui a gente tem um material aqui para a gente compartilhar, né? Eu vou aumentar então para Tá, visualizar melhor, tá bom? ok. Vamos. Se estiver mostrando, você me fala, tá? Tá. Que aqui ainda não tá aparecendo. E aí, se eu puder passar aqui só na minha lembrança tanto de coisa que se transformou, eu acho que no final, inclusive no final das contas, quando você se dá conta disso, você se torna a pessoa mais grata. Uhum. Verdade. E, e a gente sabe que a gratidão muda muita coisa. Ah, gratidão abre portas, né? Às vezes é difícil. É, porque a gente fala tanto de gratidão, eu falo, não, acordar grata. Às vezes é muito difícil. Porque você pode estar num processo de muitas dificuldades, muitos desafios, né? Mas nesse momento, eu acho que se a gente conseguir enxergar, que nem você acabou de falar, é uma preparação pelo que está por vir. Se você acreditar, aí sim, aí a gente consegue ter aquela gratidão pelo que está por vir, não pelo que a gente está passando nesse momento, né? Mas vocês já pararam para pensar que claro que no momento exato da dificuldade, do problema, um desafio, ou mesmo do obstáculo, no momento exato é difícil a gente se sentir muito grato, mas o desafio está aí. Eu sempre digo, inclusive, que a nossa vida, ela nos proporciona até mesmo problemas
que se você parar para pensar bem, os problemas eles tocam exatamente em lugares dentro de nós que a gente precisa trabalhar. É Mas é só parar para difícil, pensar no viu? que... É difícil você chegar nessa conclusão. Sim, não, É digo muito que é simples. difícil. Aham. Mas depois que eu acho assim, tem aquele surto da dificuldade. Você não consegue Exato. pensar, mas depois que você aprende a organizar um pouco, né? Nossa, o que que tá acontecendo? Isso não é para mim, mas o que que tá acontecendo? E começar a visualizar como se fosse uma terceira pessoa. Ah, aí sim. Não, eu devo estar passando por isso porque realmente preciso trabalhar essa parte da minha vida, né? Às vezes é bem comum, inclusive, as pessoas à nossa volta darem esse feedback. Como que a gente se comporta frente aos obstáculos, aos problemas que surgem. E, de Surtada. repente, você, você anda muito impulsiva. Você perde a paciência muito rápido. Demais. Você se desespera rapidamente quando surge algum problema, se desestabiliza. Enfim, tô dando alguns exemplos, né? Mas... Sim, a gente pensa que aquele problema vai durar dias. E não quer lidar com... A gente não quer lidar com o problema, né? A gente quer lidar Quer com as que resolva. soluções, com Quer novidades, dormir coisas assim, boas. acordar com o problema resolvido. Sim. Mas a gente... o nosso... Acho que um dos maiores desafios, assim, é a gente tirar a gratidão do problema, porque o problema ele vem para ensinar alguma coisa. E a gente tem que focar na solução. O problema é quando a gente foca só no problema e fica girando em círculo aquela, né, aquele pensamento, aquela névoa, né, do problema que fica só concentrado, gerando estresse sobre estresse. Mas e quando a gente pensa, tá bom, eu tô com um problema aqui, está me consumindo, mas como eu faço para solucionar? E depois que você caminha em direção à solução dele, você para e pensa, legal, e o que que eu aprendi? E às vezes não tem nem como resolver esse problema. Não tem solução. É, tem casos que não. Nossa, não tem Tem. solução, só tem. O jeito é só esperar Uhum. E aí? e Mas aguardar. o quê? Percebe? Hum. Aqui a gente está falando de quem somos nós quando os problemas surgem, mas o contexto da nossa conversa é levar a nossa reflexão sobre quem nos tornamos a partir de tudo que nós vivenciamos durante a nossa jornada trajetória, né? Que eu É, tô me referindo. você é uma pessoa que as pessoas considera você mais calma ou mais agitada? Você é mais Calma, calma, né? desde sempre. E quando tá no meio do caos, você é agressiva, você é nervosa ou você paralisa, assim, você fica, tá um nervoso, assim, engolindo nervoso? Como que é? Hoje eu pondero bem, mas não quer dizer que eu tenho uma personalidade calma que eu não me estresse. Eu me estresso. Que não expõe, né? Não, até dependendo assim do nível da situação, até da minha própria percepção de mim mesma, assim, sabe? Eu tenho ocasiões em que eu me estresso, não de ser, não de humilhar, eu nunca humilho as pessoas, mas de estressar, de você perder, de se estressar, perde o, né? Não fala comigo. Você, Kelly, Ah, eu sou uma surtada controlada. conte-nos mais sobre isso. Não, eu sou uma pessoa muito, muito calma. Então, são detalhes, por exemplo, que me deixa fora de sério de um jeito que eu falei, meu Deus, eu preciso fazer uma terapia, alguma coisa assim. Porque como eu sou muito calma, essa oscilação, assim, nossa, me desprende totalmente, que é a questão, assim, de horário, sabe? Coisa marcada. Para mim, tem que estar tudo organizado para eu continuar na minha calmice, sabe, na minha Entendi. ação, assim. Então, atraso de voo, essas coisas assim me tiram um pouco sério, sabe? Coisa de horário, assim. Mas tem Eu, coisa eu que não tem o que imagino, fazer. porque você é muito disciplinada. Aqui o microfone. Você é muito disciplinada. Eu imagino que isso te desestabilize, né? Digamos, você fique já. É uma coisa assim que eu não consigo muito me controlar, né? Atraso de ônibus, essas coisas assim, eu já começo a me dar uma fadiga assim muscular.
Já vai pro corpo, você viu, né? Vai pro Já corpo. vai pro corpo. Já, eu tô atrasada, 15 minutos, vou chegar Respira. atrasado, como que eu vou fazer, né? Quando eu ministrava curso, Sim. que era tudo contadinho, nossa, aí eu chegava atropelando tudo, assim, ai meu Deus do céu, e se esquecia algum detalhe? Aí você tem que improvisar, né? Você tem que respirar fundo e ter um dom de improvisar as coisas. Que também, dependendo, né? Isso daí é uma habilidade muito útil, inclusive. A gente desenvolve, até quando a gente empreende, mas não é só no empreendedorismo, né? A gente aprende a improvisar na vida, dá tudo certo. E, bom, aqui já tá Sim, aparecendo? já. Tá bom. Bom, aqui a gente já estava falando, só reforçando, nada se perde. Então, honre a sua história profissional, porque ela fala muito sobre você. Ela ajuda você a se conhecer. Então, tudo é aproveitado sim, desde que você reserve um momento para refletir sobre a sua história profissional. Então, cada passo da nossa trajetória nos aproxima mais de quem nós somos, e mesmo com a mudança de rota, o que significa que muitas pessoas, e aqui se tiver alguém que ocupou um cargo que, numa determinada fase da própria vida, precisou mudar esse cargo, ou de empresa, coisas distintas mesmo. Às vezes fala, putz, mas eu fico mudando radicalmente, né? Essa coisa de ficar mudando, às vezes incomoda, a pessoa se sente até, né, enfim, meio perdida, assim. Mas mesmo que a gente mude a nossa rota, elas, na próxima rota, elas vão ensinar um pouquinho mais. Nem que seja sobre o que definitivamente não funciona. Então, tudo é aprendido. E aí, você aprende, você, nós, né? Aprendemos sobre competências que se desenvolvem, os nossos valores, a gente falou sobre eles, Sim. pessoais, profissionais, eles ficam cada vez mais claros, porque a cada experiência que a gente tem, obviamente, a gente vai percebendo ali, vai ficando mais em destaque para nós o que é importante e o que está ok, razoável. As nossas habilidades vão se revelando mediante cada uma dessas experiências e a nossa própria clareza em relação às nossas inclinações profissionais, que a gente falou sobre Sim. as personalidades na nossa infância, a gente conversou sobre isso. Até aqui tudo bem? Estão Sim. acompanhando? Faz sentido para todo mundo? Então tá bom. Ai, meu Deus, eu fui avançar aqui, ele parou, pronto. Travou? Enfim, Voltou. não, foi, agora foi. O ponto é, a gente, aqui eu coloquei você, mas tuito inspiracional, mas a gente leva para nós mesmos. A gente já viveu muito mais do que a gente imagina e tudo isso ensinou muita coisa para gente. E a gente tem estudos feitos em relação a essa experiência tácita, né? A experiência tácita é a nossa experiência pessoal, a gente vivenciou, a gente validou pela nossa própria vida e muitas pessoas aqui eu imagino que tenham essa história para contar. Uhum. Então, a gente tem estudos que provaram a importância que tem da gente refletir sobre a transformação dessas experiências que a gente teve na nossa vida. Então, quando você revê o que você viveu, o seu cérebro organiza, ele assimila, né, tudo aquilo que está acontecendo dentro dessa experiência. As vivências difíceis, quando olhadas com cuidado, a gente falou sobre isso, se Uhum. transformam em potência. E então, quem se permite refletir sobre a própria jornada desenvolve mais clareza, identidade e direção. Engraçado a gente pensar, quem se permite. Exatamente. Teve alguma dificuldade que você passou, Belle, para contar para todo mundo aqui, que você, a partir dessa dificuldade, você se permitiu mudar e melhorar, criar uma nova habilidade para você ou alguma coisa assim? Sim, a primeira é que eu passei por vários tipos, né, de dificuldade no contexto profissional, mas as que mais me marcavam, elas me desafiavam a, a ter um pouco mais de audácia, de ousadia no sentido assim de coragem, de Hum, posicionamento, de voz.
Por quê? Porque eu tenho uma tendência como é o nome? A uma voz mansa, abrandada, digamos. E isso se destacava nas empresas. As pessoas Entendi. falavam, Beli, mais voz. Por quê? Porque isso influencia muito em uma habilidade, que é da liderança, da autoridade, da autoconfiança. Porque se você tem autoconfiança, você concorda que você passa Exato. confiança. E às vezes soltar a voz, você fica com receio, né? Ai, será que eu vou desagradar alguém? Tem essa parte também, né? Que você tem que superar isso. Sim. E quando eu já passei por assim, se for parar para pensar em relacionamento interpessoal, por exemplo, na empresa, eu nunca gostei assim de climas desagradáveis. Sempre me Uhum. incomodou muito, porque eu sou aquela pessoa que senta e conversa. Eu não gosto de encrencar, eu não gosto de Ah, fazer sim, é isso. picuinha, entende? Aham. E, e a gente sabe que nas empresas tem todo tipo Todo de lugar, na verdade. personalidade, em qualquer lugar, né? E já passei por isso. E é o tipo de coisa que me incomoda muito. E aí eu me sinto no momento de explorar esse, esse espaço em mim de autoconfiança, de força, de impor respeito, de você mudar o tom da sua voz. Uhum. Entende o que eu digo? Sim. Tô fazendo uma pincelada, tá? É uma coisa só, porque realmente eu passei por, assim, vários desafios que me fizeram tipo, dar um chacoalhão, assim, faz alguma coisa, reage, ou então agora é a sua vez. Uhum. E, Então, enfim, se e for, aí eu foi preciso. muito importante você ter passado por isso, para você se despertar. Sim, sim, porque se a gente for parar para pensar na questão do posicionamento, da Nossa, entonação da voz, isso você é sabe, crucial, crucial. se você tem. Se você não trabalha em você, eu tô falando com vocês. Se você não trabalha em você, a sua confiança em si, o mundo sente a tua insegurança. E isso vai no teu comportamento, isso vai na tua postura e vai na Exato. tua voz. E Eu eu tive tive que uma, trabalhar eu tive isso em uma mim. Oi? experiência uma vez. é, eu, eu já estava num cargo de responsabilidade. Quando você passa a função para uma pessoa, seja numa empresa, num serviço, você já está num cargo de responsabilidade, né? De você ter que ensinar as regras de uma empresa e tudo mais. Eu estava trabalhando no hospital, fiquei encarregada de passar todo o serviço para uma pessoa e muito amiga, sabe? Aquela comunicação amigável. Ai, qualquer coisa deixa que eu faço. Você tá com dificuldade disso? Então tá, eu vou te explicar, mas de qualquer coisa eu faço. Tô aqui para te Uhum, ajudar. E aí, eu passei um perrengue com isso. Por quê? Essa pessoa que eu tava passando conhecimento, ela me viu como amiga que eu queria, que é minha amiga, enfim, tinha uma confiança de amizade, porém, me via somente amiga. E teve uma função que precisou passar por mim para depois eu passar para a chefe, né? E a chefe pegou e perguntou para mim. E eu falei, nossa, eu não tô sabendo disso. Enfim, eu tô resumindo para contar para vocês aqui que essa minha amiga, ela como não me via com um cargo de liderança, ela via como amiga, então assim, as atitudes dela era de amiga. Oi, amiga, deixa que eu faço. E aí eu fui exigida pela liderança, pela gerente, enfim. Kelly, cadê teu posicionamento? Independente se é tua amiga, ela tá aqui no cargo, você tá no cargo de responsabilidade. Se ela não tiver, se ela não olha para você como um cargo de responsabilidade, porque te falta posicionamento. Aquilo lá foi muito importante para mim. E depois de anos eu pensei, eu preciso agradecer ela. Por quê? Foi dolorido, foi, porque eu recebi um puxão de orelha ali.
E confesso que eu fiquei chateada com isso na época, faz muitos anos. Mas o que que eu fiz com isso? Eu preciso me posicionar como líder. Como que eu faço? E busquei o curso de liderança. Aí eu fiz uma faculdade de liderança lá, de empreendedorismo lá no Japão. Nossa, mulher, como foi maravilhoso! Então, assim, foi o que eu precisava fazer. Depois disso, nossa, muita coisa mudou, sabe? Então, muitas coisinhas podem acontecer para te paralisar. Vindo, nossa, veio de uma amiga minha, não acredito. Ela é minha amiga, poderia, né, me olhar ali com respeito, mas não, foi necessário eu passar por aquilo para eu ir atrás de uma habilidade no qual ninguém me via líder, me via como amiga. A É, Kelly é isso boazinha que faz acontece. tudo. Isso acontece. Eu já tive da empresa, né? Eu já tive oportunidade já ocupei um cargo de liderança e foi muito desafiador para mim. Inclusive, foi uma das situações muito difíceis. Quando eu vivi esse cargo, eu tive uma situação pessoal que durante o meu horário de trabalho eu não tinha inteligência emocional suficientemente desenvolvida. E assim, eu me desestabilizei. Claro, eu estava assim na minha sala, mas aí tinham os outros líderes que eram pares, né, comigo, Aham. ali dividindo o mesmo espaço naquela situação. E eu me desestabilizei. Depois eu me arrependi muito daquilo, porque eu não tinha, bom, enfim, né, faz anos. Então eu não tinha o conhecimento que hoje eu tenho. E mas na época eu fiquei muito assim envergonhada de Uhum. ter me desestabilizado, afinal, uma posição de líder, e além disso, eu estava num ambiente de trabalho, e que imagem eu passaria, enfim, uma questão pessoal. A minha sorte, minha grande bênção é que assim, a equipe era super humana, o pessoal era super acolhedor, um espírito familiar, mas aquilo para mim foi chato. E teve um outro episódio, Kelly, falando aqui de situação difícil, que ensinou quando eu recebi minha primeira promoção na empresa, que eu fui para o atendimento ao público, eu não sabia, né, quem eu era, assim, eu ainda estava me desenvolvendo, né, em relação a essa coisa de atender e tudo mais, e aí eu não era proativa. Então Hum, eu esperava muito falarem para eu fazer. entendi. E aí a minha líder foi uma vez só que ela falou, nunca mais fui a mesma. É verdade. E assim, a gente não gosta, Eu né? A gente entendo fica meio bem. assim. Mas foi uma das coisas que fez com que eu me destacasse mais pra frente, porque eu comecei a fazer exatamente o oposto. Eu me Pensa lá na tornei essa pessoa frente. questionadora, proativa, enfim, que pensa lá na frente, exatamente. Então, assim, é bom. A Uhum. gente passa por trancos, mas que a gente fala, opa, acho que eu tô precisando dar atenção pra isso aqui. E muda tudo Exato. depois. Exato. Nossa, quando a gente tem essa percepção é maravilhoso, né? Sim. E, bom, aprender vai além a gente já conversou sobre isso, né? Aprender vai além de cursos e certificados, vem do que você vive e de como você escolhe olhar para isso. É a experiência, é a prática. A gente Exato. conversou. Tive uma fase, eu acho que é importante, sim, você ir aprimorando suas técnicas e receber o certificado. Mas, importante praticar todo o conhecimento, senão ele realmente não fica para o seu uso, sabe? Ele, se você não pratica logo depois, você esquece sim de como fazer, paralisa e tudo mais. E na época que eu comecei a minha carreira, eu não tinha um direcionamento. Então, eu sabia que eu queria me tornar, e eu sempre gostei de ensinar, mas também eu não achava que era para já, sabe? Eu falei assim, ah, quando tiver uns 60 anos, que eu não estiver mais aguentando, que eu pegando, vamos dizer assim, eu vou querer ensinar, né? Mas isso aconteceu muito mais cedo do que eu imaginei. E lógico que esse curso de liderança me ajudou bastante a me posicionar em relação a isso. E foi muito interessante porque, como eu não tinha uma direção, eu ficava perguntando para as clientes e foi a pior coisa que eu fiz. Imagina você deixar a tua carreira na mão de uma cliente.
Você pensa, cliente tem razão? Tem, mas, por exemplo, a cliente vinha assim, ai, você tem essa técnica? Ai, não tenho. Aí eu já achava que eu tinha que ir atrás daquela técnica e tantos investimentos eu fiz, porque ficar perguntando para as pessoas, mas você tem aquela habilidade? Não tenho, é verdade. Ó, você já ouviu falar disso? Não, não tenho. Meu Deus, se for ver, é muita habilidade na área, né? Na minha área de atuação. E hoje eu falo para minhas alunas. Vamos ver o seu perfil. O seu perfil, dependendo ali do dom, a gente consegue identificar qual é a melhor habilidade de cada uma. Então, faça. Eu sou daquela que hoje faça o mesmo curso do mesmo assunto para você dominar ainda mais. Não fica assim fazendo, por exemplo, curso na área de beleza. Curso de sobrancelha, depois curso de cílios, curso de unha, curso de limpeza de pele, curso de massagem, curso de... Você faz mil coisas, mas você não faz certinho nada, porque você não se dedicou a Especializar. especializar. E antigamente você fazia tanto curso e o certificado ali, ó, eu sei fazer tudo. Eu sei fazer tudo. Só que eu demorei, mas eu consegui entender que eu precisava realmente especializar e ser boa em uma, duas coisinhas e era suficiente para poder mais para frente ensinar. É porque se for parar para pensar, tudo aquilo que a gente domina, o que a gente quer dominar, na verdade, requer mais tempo, requer mais estudo, requer mais prática, mais vivência. E quando a gente abrange muitos assuntos, né, muitas áreas, digamos assim, a gente não consegue dedicar tempo de Não qualidade para todas consegue. elas. Então, assim, tenta conciliar aquilo, afunilar o melhor possível para que você se dedique e dê todo o seu melhor naquilo. E aí você vira especialista. Do que Exato, abraçar o mundo. exato. E assim E você que consegue bom que, transformar vidas. Você com consegue ter certeza, uma potência melhor, né? com muito mais direcionamento. Tem Uhum. uma coisa que é muito, acho que é muito comum assim no nosso dia a dia, quando a gente tem alguma dor no corpo, alguma coisa assim, difícil, a não ser que a gente não tenha conhecimento, né, da área, mas dificilmente a gente pensa, vou num clínico geral. Não, não desmerecendo, pelo amor de Deus. Mas eu tô dizendo assim, Deixa eu, por por exemplo, último. oi? As pessoas vão deixando. Não, eu quero dizer assim, por Que exemplo, melhora. oi? Vai que melhora. Vai que amanhã eu tô boa e não vai, é isso? Ou não? Não, eu tô querendo dizer assim, em geral, a gente já meio que sabe, né? E vai para o especialista. Por exemplo, eu quando comecei a sentir dor no meu joelho, eu já logo pensei no ortopedista. Ah, entendi. Exceto se, sei lá, eu já tive quase, há muitos anos atrás, né? Eu quase tive pneumonia. E aí eu tossia por semanas e não passava. Aí eu fui num clínico geral e tudo bem. Aí ele fez todo né, os exames e tudo mais, tratou e acabou. Mas assim, quando a gente já sabe, a gente vai no especialista. A Uhum. gente já sabe como é que vai ser, né? Já é uma coisa direcionada, é isso que eu tô querendo dizer. Sim, Então, é muito melhor você resolver aquilo direto com um especialista do que, de repente, você ficar ali no meio do caminho, digamos assim, né? Você fica meio que no médio, né? Não sei se sim, eu tô sim. conseguindo Não, eu expressar tô bem, né? conseguindo entender. Você encurta o caminho, na verdade, né? Para Isso! resolver. Isso, exatamente. Acho que você falou o que eu queria falar e não estava achando Encurta o a caminho melhor. demais. Exato. Bom, aqui reforçando, né, que o segredo não está em apagar ou desconsiderar o passado, mas em reconhecer tudo aquilo que ele te ensinou sobre você. É o que a gente Hum. está reforçando aqui. E a gente precisa somente parar para refletir sobre essas experiências, para entender quem nós somos profissionalmente. Parece algo muito simples, bobo, mas quantas vezes a gente simplesmente se abstém de parar para pensar sobre isso e vai justamente entendendo que gastou muito tempo, está atrasado e que não há mais o que fazer, e oh meu Deus, demorei muito para entender isso, agora não tem mais o que fazer. Então é importante você refletir sobre tudo que você aprendeu, porque isso sim te traz
te torna uma pessoa mais madura para seguir em direção ao seu objetivo profissional de uma maneira mais lapidada. Eu gosto de falar lapidado, acho que a vida lapida a gente, né? Aham, exato. Viver na prática, especialmente em ambientes reais ou simulados, enfim, acho que aqui a gente está pensando sobre viver, ser a característica sinestésica, você sentir aquilo de fato. Assim como a gente vai fazer um teste de CNH para tirar carta, a gente precisa ir para a rua, a gente precisa pegar o carro, a gente precisa dirigir e hoje em dia a gente tem testes simulados, né? Para tirar Tem. carta. Que é justamente para você sentir tudo aquilo. De outra forma, mas sentir de maneira mais real possível. E isso fortalece, aqui nesse contexto, né? Fortalece nosso sentido de profissão. Desenvolver autoestima e autoeficácia também impulsiona o sentimento de pertencimento. Então você vai olhar para você, vai saber que você é capaz, é o que a gente conversou sobre você acreditar que você é capaz de fazer algo que Uhum. você quer, e isso automaticamente afeta a sua autoestima, e tudo isso fortalece o seu sentimento, né, de pertencimento em relação ao seu caminho profissional. Então, você constrói a sua própria narrativa. O que que é a própria narrativa aqui? A gente já falou sobre isso. O que Suas eu conto próximas, sobre mim suas, mesma. exato, as suas próprias crenças sobre si. Você questiona o que você aprendeu lá atrás e forma a sua própria narrativa. Eu vou te Integra, fazer uma obviamente. pergunta agora. Você já imaginou se você tivesse uma oportunidade de ir para um lugar onde ninguém te conhece, Hum. que você poderia recomeçar a sua vida do jeitinho que você quisesse? Como seria a Belle? O que que a Belle faria? Do jeitinho que eu quisesse, do absoluto Isso, zero. use tua criatividade, não leve muito pro técnico. Deixa aí tua criatividade à solta, assim. Nossa, se eu pudesse ter aquela oportunidade de ir para um lugar onde ninguém te conhece. Já parou para Acho pensar que eu ia. nisso? É para responder agora? Se for porque já Hum. me veio coisa em mente aqui. Opa, quero ouvir. Aqui também ficou. A gente pode estender o convite pro pessoal também? Claro. E aí o pessoal traz. Ah, eu pensei aqui no lugar dela, se fosse eu. A gente já deixa aqui o convite para vocês colocarem aqui nos comentários. Me veio aqui em mente de que não conhecendo ninguém, começando do zero, o meu senso. Hoje, né? Aí, no caso, a gente está considerando a minha consciência já de De identidade hoje. profissional. De hoje já. É, de hoje. Ah, eu já ia formar uma comunidade, influenciar pessoas e já ia direto para campo, assim, sabe? De criar essa comunidade mesmo, de passar minha mensagem para as pessoas, assim. Ah, posso falar aqui no sentido de palestrar, de criar um meio, assim, de incentivar mais pessoas. E também eu acho que uma coisa muito forte em mim, Kelly, eu acho que eu ia querer sair ajudando as pessoas, assim, Tá. a E solto. no que isso é diferente para você fazer amanhã onde você está? O que te torna diferente? De você ir num lugar onde ninguém te conhece, fazer isso e fazer amanhã onde você está. Ah, eu posso dizer que eu tô começando a fazer isso já, viu? Aliás, eu tô nessa fase. Porque não é todo mundo. Claro, né? Aqui a gente tá envolto, tem muitas pessoas que conhecem a gente. Mas se a gente for parar pra pensar, tem muita gente que não conhece a gente também. E até mesmo no offline, acho que eu tô vivendo exatamente esse momento, até como professora de yoga, então eu tô, eu tô me expondo muito mais para pessoas que eu não conheço, né? Indo em lugares que são novos para mim. Então, acaba que sendo uma oportunidade bem parecida com a proposta que você trouxe aqui, da imaginação, de começar assim, é um espaço novo, digamos, assim, sabe? Aham. E você? Ai, eu já fiz isso várias vezes. Ah, gente, mas eu quis perguntar porque eu fiquei curiosa, né? Eu já fiz isso várias vezes. É,
essa forma divertida de pensar foi a forma que eu encontrei para não me travar Uhum, nas limitâncias que eu via, né? Por exemplo, eu estava num lugar com uma estabilidade financeira, carreira, reconhecimento, tudo, 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 e resolvi realmente abrir mão para entender o que seria a Kelly no lugar novo, onde ninguém me conhece. Sabe aquele questionamento? O que seria de mim? uhum. Será que eu conseguiria me desenvolver somente com a habilidade do meu conhecimento e com as minhas mãos? Sem ninguém conhecer o que que eu conquistei, qual o título, o que que eu fiz e deixei de fazer? Sem julgamento, não conhece nem o sobrenome da minha família, não tem ligação com nada. E sabe que isso é divertido, mas ao mesmo tempo é um vazio que a gente busca sempre por uma raiz, algo que se identifica com você. E quando você não encontra essa identificação, você fica se Fica perdido, buscando o tempo todo. fica Então não perdido. adianta habilidade, não adianta técnica, conhecimento. O recomeçar do zero é importante que você tenha uma habilidade, sim. Mas quando você não tem uma raiz, sabe? Aquele aconchego de se sentir em casa, você não consegue desenvolver. O que que eu quero dizer Isso com faz isso? sentido. A raiz é muito mais importante. Saber quem você é muito mais importante. E quando eu voltei para o Brasil e me deparei, me deu um desespero. Acredita? Eu sou Uhum. brasileira e não estou me sentindo conexão aqui nessa terra. Alguma coisa eu preciso fazer. Eu preciso criar um vínculo, eu preciso criar uma raiz. E todos os lugares que eu ia, eu me sentia uma novidade, porque não me identificava. E mesmo falando da minha habilidade profissional, não me identificava, porque não é cultural. Eu aprendi com tudo isso, Belle, a comemorar, a reconhecer um dia de cada vez. Maravilha. Para isso que nós estamos aqui hoje. Exatamente. É isso mesmo. Eu vou só avançar aqui, que a gente já está rumo ao Ao fim. final. E aqui eu vou só reforçar para vocês, com base na minha experiência, como eu disse aqui, a gente está falando muito de conhecimento tácito, né? A gente vai tendo as nossas próprias experiências de vida, as nossas oportunidades profissionais e formando um conhecimento sobre nós mesmos, né? Então aqui eu fiz isso para eu entender finalmente o que que eu queria fazer de mim profissionalmente. E aí, voltando sobre a personalidade, né, na infância, então a minha inclinação artística, aí teve a inclinação determinante e desenvolvida. Quando eu falo determinante e desenvolvida aqui, é porque ela é forte em mim. Eu descobri, inclusive, isso durante a minha experiência profissional, de falar, de me comunicar, de ensinar, treinar, enfim. E a inclinação desenvolvida, convencional. Então, o que isso significa? Eu aprendi muito durante as minhas experiências profissionais a ser eu entendi que eu funcionava de uma maneira mais sistemática. Aí eu descobri que eu era uma pessoa detalhista. Eu acrescentaria aqui que agora eu lembrei questionadora, as pessoas falam que eu sou questionadora. Isso foi depois do choque do proativa, viu? Eu Uhum. aprendi a ser questionadora também, porque eu falo, tá, então se eu vou ser proativa, eu preciso entender o que eu tô fazendo, então me explica, não é só vai lá e faz, eu preciso saber o que eu tô fazendo. E rotineira também, né? Essa coisa da rotina é muito importante pra mim, senão eu fico Perdida. perdida, assim, como um Uhum. balão. E Sim. aí é o convite para todos vocês que nos acompanham, o que suas experiências profissionais te ensinaram sobre hoje. Se quiser começar, Kelly. Se bem que a gente já tá falando sobre isso, né? Sim. A experiência é que o tempo é muito precioso. É que quando eu penso, eu já posso fazer algo, né? É isso que eu aprendi.
Eu é muito, se eu consigo pensar, eu consigo criar, sabe? Amei. Senão o tempo Sim. passa e geralmente depois de uma semana você já tá querendo criar outra coisa. Então, assim, respeitar, lógico, o momento certo e tudo mais, mas assim, eu entender que procrastinar é vai fazer com que eu mais pra frente eu me arrependa, né, de não ter feito. Então eu procuro não procrastinar, eu procuro sempre colocar em ação, colocando datas e metas, e assim eu consigo ser produtiva, proativa e conquistando e reconhecendo um passo de cada vez. E para você chegar nesse hoje, você precisou validar na sua própria vida os resultados de ser assim. Sim, é essa mudança, né, que eu acabei de falar Uhum. sobre onde eu estava e onde eu estou. O que eu preciso me tornar é fazer algo constante, sem parar. Sim, é isso. A gente precisa estar sempre em movimento. Concordam? Concordam? Ai, gente, muito obrigada. Hoje, assim, foi uma recapitulação, dos vídeos anteriores que a gente compartilhou aqui, as nossas experiências. E a próxima vai ser sobre o quê, Bebe? Ai, você sabe que agora eu tenho que. Esqueci o tema, Kelly. Eu tenho direito de colar. Esquecer. Você tem Não, direito. eu descubro. Não, gente, eu descubro, não tem problema não. Ué, Também, eu né? cheguei num. Peguei de surpresa. Não, eu cheguei num ponto que eu. Eu Ah, só que é vivo bastidor, não é? hoje. Que é bastidor, não é? Eu me preocupo só Ah, somente com hoje. se a intenção é ser bastidor, cá estamos. Então, gente, óbvio, gente, é isso. Tá, a gente vai trabalhar a importância de desenvolver os nossos talentos. E aí a gente vai aprofundar na próxima conversa, no próximo encontro. Ah, então tá bom, gente. Muito obrigada Adorei. pelo papo. Espero que vocês tenham gostado. Comente aqui para nós entender também, né, a trajetória de vida de cada um de vocês, as Sim. dificuldades que fizeram com que vocês buscassem algo novo para desenvolver, superar. E, não e se você chegou aqui de repente e esse tema te prendeu muita atenção, e você ainda não curtiu e não se inscreveu, por favor, hein? Nos acompanhe. Pois fique, não se vá, fique. Deixa aqui o seu comentário, se a gente acertou na mosca, né, Kelly? Se se a gente te ajudou, que é muito importante pra gente. Assim, a gente aprende direto, o tempo Exato. todo. E a gente também gosta de compartilhar esses aprendizados, é por isso que a gente está aqui. Obrigada, Kelly. Obrigada. Obrigada a Até todos. o próximo vídeo, gente. Até o próximo vídeo.